A conversa de hoje é sobre diversidade, representatividade, também interseccionalidades na podosfera, né? É um tema que nós, do iPod, que é esse coletivo mineiro de ouvintes e podcasters de Minas Gerais, temos já tentado debater ao longo dos vários anos, né, do iPod. Não é a primeira vez que a gente, não é nem a primeira mesa que a gente faz sobre esse tema, mas a gente acha que é sempre importante voltar a esse debate, né, resgatar, e inclusive resgatar sempre com novos recortes, com novos matizes, até porque, né, o mundo do podcast muda muito rápido e tem mudado muito nos últimos anos. Eu queria, inclusive, pensando um pouco sobre essas mudanças na podosfera, eu queria começar jogando, então, a palavra aqui para o Angre, perguntando para ele, assim, Angre, um pouco sobre, eu queria escutar você sobre a sua perspectiva de como é que você avalia, como é que você vê essa mudança na podosfera, porque você é uma pessoa que já está como ouvinte, como podcaster há muito tempo, né? Já teve, aliás, a gente mencionou aqui o FajuCast, mas se eu pegar a lista de todos os podcasts que você já teve, eu não paro de mencionar nome hoje, né? Eu sei que você já teve aí uns 5, se bobear. Então, assim, eu acho que você tem uma perspectiva privilegiada para compartilhar com a gente, né? Como que era essa podosfera lá há anos atrás, dominada, assim, a gente sabe, durante muito tempo, principalmente por vozes de homens brancos, héteros, né? E você, uma bicha preta, tentando aí fazer esse esforço pioneiro, inclusive aqui no Brasil, de colocar uma voz de bicha, e não só de bicha, mas de uma bicha preta na podosfera, de debater esse assunto, né? Conta pra gente, então, um pouco sobre isso, como é que foi chegar na podosfera para você, como é que você percebia ela, como é que você começou a falar assim, não, eu preciso ocupar esse espaço, preciso também fazer outras vozes aparecerem aqui, né? Então, eu sou uma kakura dos podcasts, né? Do podcast da Podosfera. Eu já ouço podcast faz mais ou menos uns. Vai fazer uns 10 anos, mais ou menos, que eu ouço podcast. E geralmente, quando eu consumia essa mídia, ela era muito voltada. Eu escutava muito MesaCast, né? E geralmente podcasts produzidos para pessoas nerds e tal. Então, era aquela coisa, né? Era bem o padrãozinho, nerd, branco, elitizado, que estava produzindo ali o podcast. Então, e durante esse período que eu fui escutando esses podcasts e tal, justamente por ser uma mídia que eu gosto muito, né? Eu fui procurar outros tipos de podcasts que abordassem outros temas, né? E uma das coisas mais interessantes durante esse período que eu estava escutando podcast e tal era que eu percebia uma diversidade de assuntos na podosfera. Então, tinha podcast sobre tudo quanto era assunto. Porém, eu sentia falta de ter mais podcasts LGBT, podcast produzido por pessoas pretas e tal, porque realmente era muito, muito difícil de encontrar. E até durante esse período também, né, como você falou, eu já tive outros podcasts, já tentei aí me aventurar, né, nessa outras vezes na podosfera. Já fiz podcast quando eu escrevia para o site Gay Nerd Brasil, aí eu participava do podcast deles. Criei um podcast com amigos também, que também foi o... eu esqueci o nome do podcast agora, mas foi um podcast com outras pessoas que foi bem legal. Era o Desafio Pop, Ring Pop era o nome do podcast, lembrei. Já tinha feito com a galera também. E depois que eu iniciei o FajoCast, eu iniciei também um outro podcast, que aí era só com outras bichas pretas, que era o PrejuCast, né? E assim, eu tenho visto, né, nesse meu tempo aí produzindo e consumindo podcasts, eu tenho visto uma evolução muito, muito grande na podosfera, né? Se lá, tipo, há uns 10 anos atrás, eu não via nenhum podcast LGBT. Eu acho que foi um dos primeiros podcasts LGBT que eu comecei a acompanhar foi o Bichas Nerds, que surgiu em 2017, que é bem, bem recente, inclusive. Foi um dos primeiros podcasts que eu comecei a acompanhar e acompanhei por bastante tempo. E foram eles que me inspiraram também bastante a começar o meu próprio podcast, que eu comecei em 2019, vou fazer 2 anos agora de FajoCast. E foi por conta deles, principalmente, que eu resolvi iniciar o podcast e tal. E, em consequência disso, veio a ideia de criar a rede LGBT Podcasters, né?
junto com o Fernando Arazão também, que está em conjunto comigo aí, e o Thiago também, que faz parte desse processo. E de um tempo para cá eu tenho percebido, assim, se antes eu não achava, hoje em dia na rede LGBT Podcasters, por exemplo, eu estava contando antes da gente começar essa live, a gente já tem mais de 100 podcasts que são produzidos por pessoas LGBT. Né? Caralho, Mais por isso é muito legal. É, mais por pessoas L e G, né? Principalmente o G. Mas a gente já está conseguindo encontrar aí, né, mais pessoas LGBT que produzem conteúdo. E, inclusive, eu acho que essa questão da pandemia, com o pessoal ficando mais em casa, eu vi que apareceram muito mais podcasts LGBT aí na podosfera, né? Eu acho que isso talvez tenha ajudado um pouco para o aparecimento de novos podcasts. Acho muito massa. E uma diversidade também de temas, né? Eu acho que isso é uma das coisas. Porque, eu não sei, eu tenho a impressão que ali no início esses podcasts LGBT eram muito cultura pop, né? Focado nisso. Hoje em dia a gente vê podcast LGBT sobre Deus e o mundo, né? Assim, não sei se é a minha impressão. Fabris, Ramon, vocês têm algo para comentar sobre isso? Então, foi falado aí sobre a questão de hoje em dia ter mais de 100 podcasts LGBT. E assim, então começando a surgir alguns podcasts com pessoas trans também. Assim, o próprio Frequências, que assim, no qual eu tô, assim, aí tem outros projetos, como o Garotans, da Briana Nasky, tem o Mamutes na Ciência, da Gabi Weber. A própria Gabi tem um podcast com o melhor nome, assim, eu até tenho que ler aqui o nome. O nome é muito grande, mas é As Aventuras de Gabi nas Terras do Estrogênio. Assim, ela contando sobre a transição dela. Assim, o Hora Queer, que tem o Julian, que é um homem trans, e tem a Kaia, que é uma mulher trans. Então, assim, a gente está começando a surgir podcasts, assim, ocupados e, assim, por pessoas trans, que elas estão lá não apenas para fazer a cota, estão lá para estar dentro do projeto por inteiro. Incrível, e essa representatividade é importante, né? Nada sobre nós sem nós, né, Fabris? Eu acho que tem uma... Posso te interromper, Thiago, rapidinho? Claro. Eu acho que tem uma coisa bacana dessa nossa conversa. Pensando aqui na região norte, eu vou falar um pouco região norte, mas leia-se Pará, tá? E aí, vocês estavam comentando, o Angry estava comentando sobre o início dessa coisa toda chamada podcast, né, dessa produção toda. E eu fui fazer uma pesquisa rápida no Google, e eu acabei verificando que o início da podosfera no Pará, ele é de 2014, né, 2013, virada de 2013 para 2014, e é exatamente nessa leva de produções em função de uma galera que fazia um rolê na universidade, né, da comunicação social, do design, do marketing, e a maior parte dessa galera é uma galera branca, né, cis hétero branca, né. Então, eu acho que é um recorte interessante para a gente começar a pensar que, no caso da região norte também, para e passo a essas transformações todas, a gente tem também esse aporte aí de uma série de outras coisas que estão muito semelhantes ao que já vinha sendo produzido no Brasil, né, de uma forma mais geral. Então, tem essa coisa da cultura nerd, né, da coisa do geek, que mais que tem aqui? Do cinema, tem uma força de podcast muito grande aqui na Amazônia, da produção de cinema, né, de diálogos sobre cinema, audiovisual, também muito em função de que aqui na Amazônia a gente tem uma tradição na antropologia visual que ela é da fotografia jornalística, né? Então, acho que muito em função de algumas produções dentro da própria universidade que não necessariamente estavam ligadas ao audiovisual, né? Então, a gente tem um casamento aí que funciona para essas áreas muito bem, né? Ramon, acho bem legal isso. Eu queria, na verdade, te perguntar, Ramon, para você continuar um pouco falando sobre isso, porque
Eu concordo contigo, eu vejo uma ampliação do número de podcasts nortistas, mas eu não sei se eles estão atingindo, porque a podosfera ela cresceu muito, né? Eu acho que a gente precisa contextualizar isso, né? Ela, de uns 2, 3 anos para trás, né, com esse boom do podcast, né, que teve principalmente ali 2019 para frente, e a entrada de grandes players, né, Spotify, né, entrando aí com peso, e aí junto veio também televisões, rádios, apostando profissionalmente no podcast, uma coisa que muda o perfil da podosfera, que era, né, muito galera do it yourself, né, assim, faça você mesmo, independente, faz aí com seu celular gravando às vezes, né, ou compra um microfone vagabundinho, grava, publica aí, né, mas que já estava atingindo um público. Então, essa entrada dos grandes players muda completamente, né, e muda o jogo também da dificuldade de certas vozes atingirem também esse mainstream do podcast, né? Eu queria perguntar especificamente para você, como que você vê isso em relação, como é que isso afeta, né, esses podcasts nortistas? Porque eu não tenho a impressão que eles chegam no mainstream, né? Assim, eu tenho que sair procurando compósitas para achar, né? Mas ele não está ali no topo das paradas do Spotify, por exemplo. Eu acho assim, eu tenho uma série de críticas a fazer a essa perspectiva que olha para o norte dentro de algo como se fosse um casamento para pensar a regionalidade, né? Eu acho que todos os outros podcasts podem ser pensados dentro dessa perspectiva regional, né? A gente tem uma mania, né, que é um vício, não sei se é da academia, mas é um vício de linguagem de associar tudo que está fora do eixo sul e sudeste como regional, né? E eu acho que isso é um pouco do nosso problema que a gente tem que solucionar, não sei se é essa palavra, mas tentar resolver de alguma forma, né, para tornar isso equilibrado. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque é exatamente nesse ponto, Thiago, que aí a gente tem uma... Não é que a gente não consegue achar esses podcasts, talvez a gente procure de uma forma muito enviesada, né? A gente olhe para eles de uma forma muito enviesada, porque divulgação eles têm, na verdade, né? Os podcasts que são vários em Manaus, por exemplo, que vêm da comunicação social, do jornalismo, né, tem uma baita de uma divulgação, né, e são super articulados, por exemplo, né, daqui a pouco eu cito alguns aqui, né, e que trazem vários convidados do eixo sul e sudeste, de fora do país, né, mas que aí quando você olha novamente para essa perspectiva que cola isso à regionalidade, aí a gente tem um problema, né? Porque é como se quando você fala de algo regional, é como se esse algo regional não fosse cosmopolita, né? Ou não tivesse esse potencial de chegar a um grande público, né? Então, eu acho que no caso da Compósita, talvez o problema não seja de divulgação, talvez seja o que a gente está viciado mesmo em ouvir, o sotaque, né? Será que a gente se deixa, né, capturar por um sotaque que não é o sotaque que a gente está acostumado, né? Lá na Compósita, por exemplo, eu deixo lá na bio que é uma curadoria de conhecimento com um sotaque nortista, né? Apesar de eu ter passado por vários outros lugares, né? Ter morado em São Paulo, né? Eu nem acho, por exemplo, a gente tem lá a Rádio Queri Queri, teve uma discussão curiosa, né, num determinado momento, de que é possível neutralizar o sotaque. Eu absolutamente acho que não é possível neutralizar o sotaque. Eu acho que você ameniza determinada entonação silábica, mas eu acho que em alguns momentos você acaba escorregando e a pessoa acaba te direcionando ou te identificando, né, de onde você veio, né? Então eu acho que falta um pouco dentro desse debate, né, descolar a questão da regionalidade ao fato de ser algo não cosmopolita, por exemplo, né? Eu acho que é também um pouco de uma provocação aqui minha, né? Não, maravilhosa. Fabri, você abriu o microfone, você quer falar? Então, acho que você pode trazer a perspectiva também da sua região, quer dizer, não regionalizando, né? Mas do Centro-Oeste. Assim, eu até estava comentando mais cedo, assim, aqui em Brasília, a gente em 2017, se eu não me engano, a gente fez o E-Pobre, que a gente brincou, que é um encontro de podcasts
do DF e entorno. Aí, assim, tinham 5 podcasts, assim, então, na época, assim, a gente conseguiu colocar esses 5. O Ramon falou dessa questão de sotaque. Eu ouço muito podcasts do Nordeste. É engraçado, eu tenho esse costume e eu vou procurar ouvir mais podcasts da região Norte. É aquela coisa que, assim, até outro dia eu vi um meme, eu não lembro onde, que assim, MPB, música do eixo Rio-São Paulo, música regional, aí todo o resto do Brasil. Com podcast tem muito disso também. Assim, é regional só quando está fora do eixo. Assim, daquele eixo dito comercial. A gente aqui em Brasília temos um sotaque muito, muito misturado. Depende muito de onde que é a família. Minha família é de Minas. Então eu tenho um sotaque mais puxado para Minas. Essa questão de neutralizar, eu acho assim, até errada de alguma forma, porque você perde a identidade de quem está falando, você deixa de fazer as pessoas mostrarem quem elas são. Assim, eu tenho o maior orgulho de ter essa fala mais mineira. Assim como o Ramon, com certeza tem um orgulho da forma dele falar. Então, eu acho que isso é o mais importante. A gente tem que ter noção de que a gente não deve entrar numa caixinha, a gente não deve ficar presa num formato. Maravilhoso. Angry, você abriu o microfone rapidinho, você queria falar alguma coisa? Não, mas só aproveitando já para complementar, eu acho que essa questão do sotaque ela é bem interessante, assim. Eu sou uma pessoa nascida no Nordeste, mas fui criado a vida inteira em São Paulo, mas eu acho que isso está muito ligado também às mídias que a gente consome, né? Igual vocês estavam falando agora sobre a questão da neutralização do sotaque, né? Eu acho que muitas vezes a gente acaba meio que seguindo, na produção de conteúdo, acaba se seguindo o esquema de produção das grandes mídias e tal, então a gente acaba consumindo, justamente por consumir, né, as coisas da grande mídia, então eu acho que isso acaba se reproduzindo no podcast também. Então quando a gente vai escutar um podcast, é um exercício, até uma coisa até que já acontece comigo, por exemplo, se eu estou escutando um podcast do Nordeste, como por exemplo, que a gente tem lá na rede é o Songamongas, eu automaticamente identifico aquele sotaque e eu acho que às vezes as pessoas acabam assimilando aquilo como um tipo de produto diferente, sabe? Como se como se eu não tivesse uma qualidade igual a de um podcast que teria esse sotaque mais neutralizado, talvez. Antes de eu passar a palavra para você, Ramon, só lembrar aqui para nossa audiência, eu tô vendo que tem vários comentários no Facebook, tô super feliz, gente. Tá aberto para perguntas também, se vocês quiserem deixar perguntas ou comentários para qualquer uma das pessoas que está aqui, pode deixar aqui no comentário, que daqui a pouco a gente abre também, começa a fazer as perguntas de vocês. Ramon, a palavra é sua. Eu acho assim, tem uma outra questão. Na antropologia, a gente tem um determinado momento, eu acredito, se eu não estiver enganado, década de 80, a terceira onda do movimento feminista, né, a gente tem uma nova, não é nova exatamente, mas a gente tem uma profusão de vozes que vão mostrar para a gente um cenário de produção de conhecimento que ele não é tradicional. Né? Eu acho que quando a gente fala de podcast, né, a gente também tem que tratar um pouco dessa questão, porque a gente está falando de quem é que produz esse conhecimento, quem é que recebe esse conhecimento, né? De alguma forma, uma via de mão dupla, né? Quando eu recebi o convite do Thiago, eu fiquei pensando muito nessa questão, que é uma questão que eu bato muito na tecla, né? De que forma a gente está tornando esse conhecimento acessível para determinado tipo de público, né? De que forma a gente continua, né, falando da mesma forma, né, para nós aqui, né? Da podosfera, né? Eu me incluo agora, sou uma pessoa jovem na podosfera, mas me incluo nela. Às vezes eu fico pensando muito, será realmente que o que eu estou falando, né, tem ressonância, né, em alguma medida com essas pessoas que não estão, por exemplo, dentro da universidade, porque o público que eu atinjo, ele é um público específico, acadêmico, mas eu gostaria de falar para fora, né, extramuros da universidade, que é um pouco o que aconteceu na década de 80 na antropologia, né, pensando na virada
pós-moderna. Mas eu acho que a gente está numa virada agora da produção de conhecimento, que a gente tem pessoas, não necessariamente dentro da universidade, fazendo podcast, né, produzindo esse tipo de conteúdo, e virando mesmo essa chavezinha aí para pensar que elas não são só receptoras de conhecimento, né? Aqui no caso da região norte, a gente também produz conhecimento, né? Uma coisa que eu bato muito na tecla. A gente, apesar de ter sido explorado de forma secular, né, a gente também produz conhecimento, e a gente merece ser ouvido, né? Um pouco essa questão. Não, eu adorei. Eu acho que essa é a importância um pouco dessa mesa, né? Da gente olhar para esses recortes. Porque a gente produz conhecimento e a gente enriquece a podosfera com as nossas vozes, com a nossa presença, né? A gente traz perspectivas que de outras formas, aliás, a gente, quando eu falo aqui, eu estou falando realmente no plural, a partir dos vários recortes que atravessam, né, cada um de nós, né? Através das nossas várias vivências, né? Que se a podosfera fosse só homem branco, esses macho hétero, né? Olha a pobreza do que pode ser falado, do que pode ser discutido, né? De quais vivências estão ali, né? E tem um impacto, né? Principalmente hoje em dia, quando essa mídia se populariza, mesmo que nenhum de nós aqui tenha esses números astronômicos, né? A nossa voz ecoa, né? Só de fazer isso, essas outras perspectivas, essas outras vivências, esses outros conhecimentos chegarem também a mais espaços, eu acho que isso já é uma coisa, assim, incrível, sabe? Assim, eu acho que o Larvas fez, aliás, e isso é uma coisa que eu tenho certeza, porque eu já recebi depoimentos, né? O Larvas é muito ouvido por alguns públicos bastante distintos. Tem o público que é o povo mais acadêmico, mas tem também uma galera, por exemplo, as mães pela diversidade, as mães pela liberdade, elas escutam muito Larvas. E aí, assim, é um bando de mãe, às vezes, de vó, mandando mensagem para mim, do tipo assim, nossa, nunca tinha pensado isso. Ou então, assim, é mãe de uma lésbica, mas nunca tinha escutado uma pessoa trans falando, né? Aí tem uma perspectiva ali, e nunca tinha, às vezes, escutado uma pessoa trans falando sobre um assunto que não é transexualidade, né? Porque eu chamo pessoas para falar sobre 1000 assuntos acadêmicos, né? E aí, escutar sobre isso, eu recebo uns feedbacks super interessantes, né? Gente, a gente tem perguntas aqui no chat, eu vou passar uma pergunta. O Carlos Benoda pergunta pra gente, vocês sentem uma descrença ou desdém no conteúdo que vocês produzem? Né? Alguém quer responder sobre isso? Pode ir, Fabrício, desculpa. Então, eu presto muita atenção que, assim, principalmente o nosso público, às vezes ele é meio nichado, porque, por exemplo, a gente fala de Jornada nas Estrelas. Então, às vezes a gente comenta um assunto aleatório, como nessa semana a gente está falando sobre xenolinguagem, e às vezes a gente está comentando sobre o episódio da semana da série que está passando, por exemplo, seja Discovery, seja Picard. Então, o nosso público ele já sabe o que esperar da gente. A gente já tem uma espécie de público fiel. Eu acho que é interessante isso, porque normalmente ninguém vai ouvir a gente sem saber o que está querendo ouvir. Então, eu acho que esse desdém acaba não acontecendo, pelo menos assim, no que tange a gente, porque sabe o que esperar, sabe que vai ter uma pessoa trans, sabe que vai ter pessoas cis, sabe que vão ter vários pontos de vista. Assim, uma coisa que foi comentada, que o Thiago comentou assim, eu tenho prestado atenção que eu sou convidada menos para falar sobre transgeneridade do que para falar de outros assuntos. É engraçado isso. Eu vejo isso como uma evolução, porque mostra que a gente não está ali apenas para falar algo específico. É igual chamar mulher apenas no mês das mulheres. Assim, aquela coisa, estamos fazendo ali a meia-culpa e vamos chamar as pessoas. Então, assim, eu acho isso muito importante, porque a Fabris, ela fala sobre de futebol no Rosalinas,
fala sobre livro, não leia como a garota, sobre série, sobre filme. Então, assim, a gente não é monotemática. É designer do iPod. Sou designer. Eu escrevo uma coluna para o Olhares sobre o tema. Então, assim, a gente acaba produzindo conteúdo de uma forma bem, bem ampla. E, assim, quem segue a gente já sabe o que a Fabris faz, o que a Fabris tem para dar. Então, eu acho que esse desdém pode acontecer por quem não conhece a gente. Isso pode vir a acontecer. Mas a partir do momento que a pessoa sabe quem o nosso conteúdo, ela passa a respeitar. Eu queria só complementar o que a Fabris disse, né? Que a Fabris falou sobre essa questão do nicho, né? Eu, por exemplo, como eu sou uma bicha preta falando sobre cultura pop, como é um podcast muito voltado para essa temática, né? Sobre as minhas vivências como bicha preta, sobre como as produções da cultura pop me atravessam, fazendo as minhas críticas sobre a cultura pop. Eu acredito que o público que chega para mim, acredito não, né? Eu vejo, né? Que o público que chega a mim é muito essa galera preta e LGBT. Então, por exemplo, eu consigo ter um contato maior com os ouvintes do podcast. E a gente consegue ter um diálogo que ele é muito respeitoso, assim. Que é diferente, por exemplo, se fosse um podcast como, sei lá, como o Jovem Nerd, por exemplo, que é produzido por pessoas brancas, padrão aí desse mundo nerd. Então, eu acho que quando a gente trabalha nesse nicho, principalmente quando a gente é podcast menorzinho, assim, né, pequenininho, eu acho que acaba tendo acho que é meio que esse senso de comunidade mesmo, assim, sabe? Eu acho que a galera se abraça mesmo, eu acho que é como a Fabris falou também, né? Aquela coisa, a pessoa já sabe sobre o que você vai falar, sabe? A pessoa, ela já tem essa relação contigo justamente por fazer parte desse nicho. Então, eu acredito que acaba não acontecendo, pelo menos acaba não chegando pra gente essa descrença e esse desdém. Sabe uma coisa esquisita? Especificamente para mim, a minha experiência com isso é muito estranha. Eu sofri um pouco de desdém. Não tanto por ser uma bicha fazendo podcast, né? Mas eu tive um pouco de desdém no início por ser um pesquisador fazendo podcast. Eu comecei o Larvas foi um dos primeiros podcasts de ciências sociais no Brasil, né? Eu comecei o Larvas em 2018, um pouquinho antes do boom do podcast, né? Tinham pouquíssimos podcasts de divulgação científica em humanas. Aí eu recebi um pouco de desdém na comunidade acadêmica, do tipo assim, o povo estava acostumado com youtuber, então me confundia mais ou menos, né? Até hoje, querendo ou não, gente, aquele meme do professor que tem doutorado e não sabe ligar o retroprojetor, aquilo é muito real. O povo da academia não. E tecnologia é meio assim, né? Então, no início, ali em 2018, 2019, eu também sou um jovem pesquisador, né? Defendi meu doutorado em 2018. Então, no início, o povo assim, esse menino que não passou em concurso, mas e quer virar youtuber, né? E eu não queria virar youtuber. Então, teve um pouco esse desdém. Mas que com a pandemia, isso mudou totalmente, porque a academia entrou na podosfera, né? E hoje eu recebo um pouco de reconhecimento por fazer divulgação científica, né? É irônico isso. O desdém não veio para mim, né, por ser bicha. Isso eu nunca sofri, nunca percebi na podosfera também, até porque também o conteúdo, de novo, acho que eu repito aqui um pouco a voz, né, as falas da Fabris e do Angra, até porque o conteúdo que eu também produzo é muito, muito, muito nichado, né? O Larvas é divulgação científica e não é qualquer tipo de divulgação científica, de estudo de gênero e sexualidade. Tipo assim, é o nicho do nicho do nicho do nicho, né? Que atinge o Ramon e não sei mais quem. Né? Meu único ouvinte aqui ao lado, brincando. Temos mais. Eu acho que tem uma questão que o Thiago está levantando que ela é super bacana, porque quando eu criei a Compósita, surgiu primeiro a Compósita, não surge o podcast primeiro, né? A ideia toda, eu estava de saco cheio mesmo da universidade, eu tinha terminado o doutorado e todo aquele blá, 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 todo aquele monte de teoria, né? O que eu vou fazer com isso tudo aqui, além de produzir artigo e dar aula, né?
Então, eu tenho que fazer algo que seja interessante, algo que me dê sobretudo, prazer, né? E eu resolvi criar, então, isso que eu chamei de curadoria, né? Pode ser uma consultoria, seja lá o que você quiser nomear. Depois veio o podcast porque eu senti essa necessidade de amplificar essas vozes, né, desses pesquisadores, para fazer com que elas circulassem ainda mais no cenário nacional, né, porque quando você vê balanços, por exemplo, de gênero e sexualidade no Brasil, e você sabe que tem um acúmulo de conhecimento na região norte, né, de 20 e tantos anos, de você não ver uma pessoa do norte citada lá, né, tem algum problema nesse tipo de balanço aí. Que tipo de balanço é esse que você faz dessa produção de gênero e sexualidade que você não cita uma professora, por exemplo, como Angélica Maués, né, que tem uma pesquisa maravilhosa, né, sobre ritual, simbolismo, gênero, num povoado no Nordeste paraense, né? Por que ela assumiu desse tipo de balanço, né? Então, era uma forma de poder fazer aí essa roda girar. Eu não sofri tanto problema, né? Não sofro tantos problemas com relação à questão do gênero e sexualidade, né? Nunca ninguém chegou comigo para questionar, né? Mas eu acho muito desafiador fazer esse podcast porque eu tenho que falar sobre várias outras temáticas, né? Eu tenho que dominar, por exemplo, antropologia simbólica sendo uma pessoa do gênero e da sexualidade, né? Que tem uma carreira nessa temática, né? Para mim é muito mais desafiador do que ficar pensando, né, nas picuinhas de algumas pessoas, porque, na verdade, algumas dessas pessoas, né, não tiveram peito para fazer, né? É um pouco isso, né? E aí, meu amor, posso jogar beijo. Maravilhoso esse beijo. Ai. Gente, eu acho que a gente já pode um pouco ir caminhando aqui para o encerramento da live, né? A ideia é mesmo que essa conversa seja um pouquinho mais sintética, até porque eu acho que está todo mundo nesse segundo ano de pandemia meio estressado, meio cansado, ninguém aguenta muito mais tela. Eu acho que teria muita coisa mais para a gente conversar aqui. A gente poderia, eu acho que a gente não mencionou, mas é importante pelo menos lembrar que a gente passou rapidinho pelos recortes, principalmente LGBT e regional, acho que foram os que dominaram a nossa conversa, mas tem uma série de iniciativas de tentar tornar a podosfera mais diversa, como a podosfera preta, a podosfera não branca também, né, que é uma iniciativa muito recente. Sigam a podosfera não branca, que tem tentado incluir a podosfera negra, mas também incluir vozes indígenas, vozes amarelas, né? É um recorte que passou batido aqui nosso, mas queria só pelo menos mencionar esse esforço também dessa galera. Aliás, eles estão com um site lindo, 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 lindo da podosfera não branca. Sigam lá, escutem essas outras vozes. E eu queria, então, assim, passar rapidinho para cada um de vocês, fazer aí, se quiser, considerações finais, fazer jabás, o que quiser fazer, né? Vamos fazer por ordem alfabética dessa vez? Que tal? Você começa, Angre? Você passa aí, faz seus agradecimentos, faz seus jabás, fala um pouco do Faju, né? E é isso. Beleza, então. Bom, o Faju, então, é esse podcast que está aqui atrás da minha TV, que é um podcast sobre cultura pop, mas principalmente para falar sobre vivências também e para trazer uma outra perspectiva, talvez, sobre a cultura pop, né, através do meu olhar como uma bicha preta. E me sigam nas redes sociais, vocês me encontram em todas as redes sociais como @FajuCast. E um último recadinho, eu acho que seria interessante de deixar aqui para a galera, que assim, se você não encontra a representatividade que você quer ver na podosfera, seja você essa representatividade, sabe? Eu acho que todo mundo que está aqui nessa live hoje, eu acho que meio que talvez compartilhe um pouco desse pensamento, assim, sabe? Se você não está se vendo, então se mostre, sabe? Que eu acho que isso é importante, você vai encontrar outras pessoas aí que se identificam com você, que se identificam com o conteúdo que você produz.
Porque um dos medos justamente que eu tinha também quando eu fazia antes de fazer o podcast era dessa reação louca que a gente tem aí na internet hoje em dia e tal, mas hoje em dia eu acho que tô conseguindo encontrar o meu público, tô conseguindo encontrar pessoas que apoiam esse projeto, então é isso. Então acho que eu encerro com isso. Seja a representatividade que você quer ver, que vai dar tudo certo. Maravilhoso, obrigado, querido. Fabris, contigo. Então, gente, muito nessa perspectiva, eu lembrei da questão do PL 504 ontem, que voltou para assim, para ser analisado, e assim, a gente percebe que ele só foi reanalisado porque teve a influência de grandes empresas. Infelizmente, assim, a gente percebe que ser LGBT, ser trans, ainda gera um medo incalculável nas pessoas, assim, a gente não entende. É aquela coisa que eu sempre falo, se beijo fosse mudar gênero e orientação sexual das pessoas, eu não estaria aqui, né, assim, eu pessoalmente, porque eu vivi a superexposição dos anos 80 e 90, de banheiro do Gugu, essas coisas. Eu, assim, penso que eu gostaria de ter, há 20 anos atrás, ter tido um podcast, ter tido algum programa com uma Fabris da vida, com a Gabi, alguma pessoa que mostre caso de sucesso, alguém que vai lá e faz, que tem orgulho de ser trans, alguém que, apesar de tudo, não se abala. Fabris está em todos, depois às vezes fala, não, Fabris está em todas, não sei o quê. Mas eu tenho que estar, sabe por quê? Porque eu tenho que estar representando. Porque eu tenho que, assim, ser referência para outras pessoas, chegarem e fazer, poxa, uma pessoa de meia idade, que já passou por vários processos, tá na mídia, por que eu não posso estar na mídia? Por que eu não posso ir lá e fazer? É aquela coisa assim, a gente tem que dar visibilidade e tem que mostrar que a gente existe. Eu, por exemplo, assim, além de tudo, eu tenho um projeto Rosalinas, que é um canal de YouTube que só mulheres que falam de futebol. Imagina o público que a gente alcança, mulheres falando futebol e ainda uma mulher trans. Só que lá eu sou só mais uma mulher. Isso é o que é engraçado, a gente nunca foca nessa parte. Eu sou mais uma no meio de 9, 10 mulheres que tomaram conta e cansaram de ser cota. Todas as outras, às vezes, apareciam em um ou outro programa e, tipo, sempre assim, era chamada para participação especial, nunca para decisão. E, assim, normalmente os projetos que a gente tem, as pessoas trans, LGBTs, elas são parte da decisão, elas fazem parte do projeto. Elas não estão ali para fazer figuração. E eu acho que isso é importante. A gente tem que mostrar que a gente tem capacidade. Eu tenho amigas trans, professoras na USP, paleontólogas, programadoras. Nós somos muitas. Somos, assim, saiu uma pesquisa que somos mais ou menos 4% da população entre pessoas trans e não binárias. Então, isso dá algo em torno de 3,5, 4 milhões de pessoas. Imagina o público a ser alcançado. Quantas vivências, quantas experiências, quantos podcasts não podem sair dessas pessoas? E é isso. O que o Angry falou, assim, você não encontra sua representatividade, vai e faz, você vai ter seu público. É isso. Querido, estou emocionado. Ramon, contigo a palavra. Depois dessas falas. Ai, caramba. Eu queria publicamente reiterar, na verdade, os agradecimentos ao Thiago e te agradecer, Thiago, porque eu sempre falo isso nos bastidores, agora eu estou tendo a oportunidade de falar isso para várias pessoas, né? Não só daqui.
de que eu tomei como inspiração inicial você, né, o Larvas Incendiadas. Eu estava numa manhã, abri um livro do Manuel de Barros, e comecei a ler, eu falei, é daqui que ele tirou a história do nome, né? E eu sou apaixonado, né? Eu sou... É bacana. Eu sou apaixonado pelo Manuel de Barros, né? Já li várias coisas dele. Cada vez que eu leio, eu fico muito emocionado, né? Mas, assim, eu acho que eu vou seguir os conselhos, não, eu vou seguir as palavras do Angres, da Fabris, dizer que você só encontra representatividade. Às vezes você encontra no coletivo, mas se ela não existe, faça essa representatividade, né? Eu queria vender o jabá de outros podcasts da região norte, que eu acho que isso é importante aqui, e são podcasts maravilhosos, né? Não só de dentro da universidade, para falar só sobre temas acadêmicos. Então sigam esses podcasts, além do meu, claro, além do meu perfil aí que está na tela. Tem um podcast do povo de Manaus, da TV da Federal do Amazonas. Que bacana. Já colocaram todos aqui, facilitaram a minha vida. Então, esses podcasts são maravilhosos, né? Sigam todos eles, né? Eles não necessariamente estão só no Spotify, eles têm sites específicos, né? Uma galera muito bacana, muito bem articulada que está aí pronta para dialogar. Então, fiquei muito feliz com a conversa aqui, com todas as trocas, né? E estamos aí, prontos para dialogar novamente para os próximos convites. Se assim as energias, os caruanas permitirem, aqui está tendo um temporal, está caindo raios e trovões. Mas é isso. Saúde para todos nós aqui. Todos, todas e todos. Obrigado, querido. Então, só para encerrar mesmo, também queria reforçar as palavras de todo mundo, de que vá lá, faça a sua representatividade, mas não vai sozinho, sabe? Eu só queria complementar falando isso. Entre em contato com a gente, tem essa série de coletivos que tem buscado justamente oferecer esse apoio. O iPod é um desses pontos de apoio, a rede LGBT Podcasts é um desses pontos de apoio, a Podosfera Preta, a Podosfera Não Branca, a rede de mulheres podcasters, tem muitas redes que têm buscado também, né, funcionar como esse ponto de apoio. Entra lá, a gente tem, a maioria dessas redes tem grupo de WhatsApp ou de Telegram, né, seja cara de pau, pergunta, não sei fazer, quero aprender, alguém lá vai te ajudar, né? Essa é uma experiência que a gente tem tido muito nessas redes, eu componho várias, ela compõe o iPod, a LGBT Podcasters, a Rádio Querequere, e a gente tem nessas redes todas trocado essas informações, nos apoiado. Então eu acho que é isso. Claro, vai lá. É muito cruel falar, vai lá e seja representatividade e não oferecer apoio, né? Então eu tô falando que você não tá sozinho, tá? Ou você não está sozinha, né? A Fabris quer fazer uma parte, pode fazer, Fabris. E só antes de deixar a Fabris encerrar com essa parte dela, agradecer também ao Angre, ao Ramon, a Fabris por ter topado essa conversa. Eu acho, assim, tô muito feliz, fez minha noite, né, de quinta-feira mais tranquila, mais quentinha. Eu acho, ainda mais nesse momento de pandemia, de distância, da gente não poder se encontrar, não poder se abraçar, né, tá aqui vendo, conversando, me deixa um pouco mais feliz, né? Fabris, sua parte, pode. Então, assim, tem pessoas, você falou da questão de parte técnica, tudo, assim, tem cursos, mulheres podcasters oferecem cursos. Por exemplo, a Domênica Mendes, ela faz curso, só que ela destina vagas sociais para pessoas trans, quilombolas, de baixa renda. Então, assim, procure as pessoas, às vezes você não tem como fazer um curso, e fala, poxa, eu posso fazer, com certeza as pessoas vão deixar você participar. Eu acho que é muito importante isso, a gente tem que ter noção que não está sozinho. Tem muita gente acolhendo, e isso é importante ser dito. Bem, acho que é isso. A nossa técnica aqui está pedindo para a gente ler em voz alta os podcasts, que o Ramon começou lendo, mas
depois ele parou. Né? Você quer ler com o seu Posso? sotaque nortista ou eu leio com o meu sotaque mineiro? Vamos lá. Eu lembrei de uma coisa que a Manuela Caripuna estava falando no EP dela, no Composita, que eu acho que é importante a gente demarcar o nosso território pela escrita e pela voz, né? Então aí vão alguns das indicações, das sugestões. Cine 7, podcast sobre cinema, sobre a visualidade na Amazônia. Caixa Branca, sobre cultura pop. Taverna do Mapinguari, sobre cultura geek. Tambacast, cultura amazonense. Pudimcast, que é um dos únicos que é feito por uma mulher, sobre tecnologia e comportamento. E o Pod falando sobre cinema. Obviamente tem muitos outros, eu fiz uma listinha aqui bem resumida, tá bom? É isso, gente. Sigam lá. Obrigado. Gente, então é isso. Beijo. Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.